Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric, sou da turma 102. Estou aqui para apresentar para vocês com o meu grupo processo de separação de mistura. Estou aqui para falar sobre o processo de sedimentação. Bom, o processo de sedimentação é quando as partículas sólidas e pesadas, como terra, pedra, argila, se depositam no fundo de lagos ou rios, ou até mesmo em frascos. É um processo que a gravidade puxa as partículas mais pesadas, deixando ela separada de suas fases mais densas, entende? As suas fases menos densas em cima, né, que ocorre com o líquido, e embaixo a sua densidade mais pesada. O processo de sedimentação, ele tem várias formas e tipos diferentes. Conta uma história dependendo do sedimento que ele está transformando ali, que ele está separando. Cada um deles com uma forma diferente. O sedimento mais fino, como argila é um sedimento bem fino. Ele é carregado pela água, ele é um sedimento mais demorado para ocorrer, porque ele é fino. E ele ainda assim fica nas partes mais calmas de rios. Esse sedimento ele é mais demorado por conta dele ser mais fino, totalmente diferente de sedimentos mais grossos, como areia ou pedra. Dá pra citar pedra, né? Porque a pedra a gente toca na água e ela vai afundando, a gente vê, ela não demora tanto para esse processo acontecer, entende? Esses sedimentos são mais grossos, então precisam de uma corrente mais forte para ser elevados, carregados. E eles demoram menos tempo para acontecer, porque a gravidade puxa com uma mais facilidade. Esse procedimento também ocorre muito na natureza, é um ciclo, o processo de sedimentação é um ciclo que ocorre muito natural, como sedimento, como restos de animais ou plantas que se acumulam ao longo do tempo. A natureza deixa um rastro, uma marca ali e conta o seu passado, por onde esses sedimentos andaram. Como eu falei ali, o processo de sedimentação é um ciclo que ocorre, e a sedimentação ocorre muito para filtrar tanto a água quanto o solo. Esse processo ele tira toda a impureza e deixa seus nutrientes essenciais para ajudar a se desenvolver e a crescer na natureza. A sedimentação é um processo de equilíbrio da natureza que é totalmente importante para ela. Mas como sempre a gente estraga o equilíbrio da natureza, a gente quebra esse ciclo natural. A indústria tira benefício disso para limpar a água para o consumo humano, que é muito importante, né? Nas bombas d'água. Também a gente usa isso na mina de extração e tem outros milhares de processos que acontecem. Bom, hoje eu vou falar sobre a decantação. A decantação no nosso dia a dia, a decantação no nosso cotidiano, a decantação nas indústrias, nas fábricas. A decantação, ela é um processo de misturas heterogêneas. O que são as misturas heterogêneas? As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. A água, a areia, o gelo, água, granito, água e ferro. Todos esses componentes é sólido e um outro líquido. Esse método é muito utilizado no nosso dia a dia quanto nas indústrias. Mas no foco mais da indústria, a decantação ela é mais utilizada em processos de purificação, o tratamento da água e na produção de vários produtos químicos, como o exemplo do óleo vegetal. A decantação ela é utilizada para separar os resíduos sólidos presentes no líquido. Já no nosso dia a dia, a decantação ela é muito comum em diversas situações. Um exemplo é quando a gente deixa repousar um suco de frutas feito em casa. As partículas sólidas daquela fruta, elas ficam no fundo da garrafa. Temos exemplo também do vinho, em que as impurezas ali da bebida, elas ficam no fundo da garrafa. E a decantação é um método simples, um método eficaz de separação de misturas, que encontramos tanto na indústria quanto em situações do nosso cotidiano. Eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre centrifugação. O que é centrifugação? Centrifugação é um método de separação que fica usando a força centrífuga na separação de misturas heterogêneas, que a Maria tinha falado antes. Esse processo, ele usa a mistura de sólidos em líquidos ou de líquidos com diferentes densidades. Normalmente é usado para isso uma máquina chamada centrífuga, que ela fica girando numa velocidade gigantesca e ela faz com que com os componentes mais densos
eles acabam sendo empurrados assim para as extremidades do tambor, enquanto os que não são tão densos assim, eles acabam ficando no centro ou mais para cima. Isso acaba ocorrendo por causa da força centrífuga, que aumenta à medida que a velocidade da rotação aumenta. Então, quanto mais rápido, mais louco fica. A coisa mais importante e um dos fatores no processo da centrifugação é a densidade, por causa que a centrifugação separa o que é mais denso do que é menos denso. Um exemplo é uma máquina de lavar, que depois que seca ela fica fazendo o processo de centrifugação, que ela começa a girar e começa a separar a água da roupa. No caso, a diferença da decatação, que a Maria tinha apresentado, e a centrifugação que eu tô falando agora, é a velocidade no processo. Enquanto na decatação, tu acaba esperando um resultado, na centrifugação ele sai na hora praticamente. Eu tinha falado sobre a máquina de lavar, que é um objeto que a gente tem em casa, a gente fica usando no dia a dia para fazer uma centrifugação, mas a centrifugação ocorre principalmente nas indústrias. Por quê? Por causa que ela é mais efetiva e rápida do que outros métodos de separação, por causa que eles conseguem fazer grandes volumes sem gastar tanto assim e de um processo mais rápido. Um exemplo é um tratamento de água do esgoto, que eles acabam fazendo todo um processo de purificação da água e centrifugação para fazer que a água fique menos poluída e possa ser devolvida para o meio ambiente ou para outro meio aplicável. Bom, eu vou explicar o que é o método de sifonação. Sifonação é um processo de transporte de líquido. Esse tipo de separação de mistura é utilizado para separar o líquido mais denso ao menos denso, em uma mistura que é formada por apenas líquidos. Um exemplo dessa separação é a água e o óleo, onde ambos líquidos não se misturam por conta da densidade de cada um. Como que acontece esse processo? Esse processo ele é feito através de um sifão, que passa o líquido de um recipiente ao outro.